O Livro dos Médiuns, vamos agora para o capítulo 2. Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Capítulo 2, da primeira parte, noções preliminares do maravilhoso e do sobrenatural. Aí aqui a gente faz essa colocação, que a gente sempre vai estar falando de espírito, do envoltório espiritual da pessoa. Ali tem um espírito, uma foto de uma pessoa com problema de saúde, ela está com problema no ovário, e por isso ela tem uma pétala do chakra esplênico deslocada. Ao colocar essa pétala no lugar, através da imposição de mãos, ela recupera a saúde. Aqui tem um tratamento espiritual, tem 2, 4, 6 espíritos auxiliares, mais o guia da médium, a médium e a pessoa que está sendo tratada. Então, 2, 4, 6 e 3, 9. 9 espíritos envolvidos. Essas fotos são do livro Mãos de Luz, de Barbara Embrena. Ali uma foto bonita, saudável, bacana, saudável, que todo mundo gostaria de ter. Isso aqui, essa parte laranja aqui, é a irradiação da aura dessa pessoa. E essa partezinha azul é a radiação do corpo etérico. Aqui, quando o espírito está em desdobramento, a pessoa está dormindo e sai do corpo, é um desdobramento. Não é bom, por isso, não é bom a pessoa dormir nu, deve dormir de roupa para quando o espírito sair, ele levar também aquela roupa que ele estava vestindo, tá? Bom, aqui nós temos a representação dos chakras, a posição deles, eles estão aqui na frente, e uma contraparte atrás, o corpo etérico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo astral, corpo etérico padrão, aquele que vai moldar o nosso corpo, o corpo causal, onde é o nosso HD, onde está tudo registrado do que nós fomos, o que já fizemos de bom e de mal, e ali o ser búdico ou ser celestial, eu considero o espírito. Algumas pessoas falam que o espírito é uma outra coisa que não é acessível aos médiuns. Então, vamos respeitar. Estamos apenas fazendo as colocações. Vamos respeitar a fonte de onde nós tiramos, que é o livro Mãos de Luz. Bom, vamos continuando. Aqui no Livro dos Médiuns, capítulo 2, item 7. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações... Há um detalhe importante, antes da gente falar aqui, é que quando a médium Barbara Embrena faz essas fotos, ela faz isso ali através de um programa de computador. Por que eu deixo a seguinte pergunta: por que esse programa então não é colocado aí na mídia, no mercado, para a gente ter esse programa que faça essa foto sem tirar a photoquilha, né? Então, ou ela fez o desenho descrevendo e alguém foi ali desenhando. São as duas questionamentos que não ficaram bem claros lá no livro, mas seria muito interessante que os aplicativos celulares, a gente tem câmeras aí tão potentes, conseguisse fotografar os espíritos. Ia ter coisas assim maravilhosas aí para a gente ver. Bom, vamos lá. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos antigos e modernos e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Portanto, as comunicações espíritas ou espirituais, elas sempre ocorreram nas mais variadas situações, nas mais variadas concepções, e todos tinham essas percepções. No mundo inteiro, em qualquer civilização antiga ou nova, menos aquelas tecnocratas de hoje, cheias de tecnologia, sempre acreditou-se na comunicação dos espíritos. E com o desenvolvimento de computadores e telefones supersensíveis, será que não seria possível ter um telefone que se comunicasse com o mundo dos espíritos? Fica aí para a gente pensar. Quem sabe, um dia chegaremos a essa possibilidade. Mas o que é importante é que a gente vê que em todas as civilizações antigas sempre teve a questão da comunicação com os espíritos. E a gente vai ver, na Europa tem um rapaz lá da Sérvia, que é médium vidente, produz curas, produz uma série de fenômenos.
Na Rússia tem vários médiums. Nos Estados Unidos tem o James Van Praagh, que é bem famoso. Na Índia tem muitos. No Brasil tem inúmeros. E em vários outros países tem os médiums. Então a humanidade não fica carente de médiums muito conhecidos. Talvez no mundo árabe também tenha. Mas é um mundo bem fechado em termos de... Para nós, a gente considera bem fechado. A mídia só mostra aquilo que ela quer mostrar. Então a gente não tem mais informações como esta se eles têm algum médium famoso, médium conhecido, e como eles tratam a mediunidade no mundo árabe. Mas todos os outros países que tem essas manifestações midiáticas, né, que temos o contato com a mídia, tem as informações, sempre tem lá os médiuns trazendo as informações diferenciadas, que são importantes para todos nós. E respondem os críticos porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas se entendeis por maravilhoso, mas o que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? O que entendeis por sobrenatural? Ou o que é contrário às leis da natureza? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis porventura tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Então, todas as expressões que o Kardec coloca ali, muito bem dirigidas, perguntas sempre muito bem colocadas, nós sempre gostamos do sobrenatural. As pessoas, quando ouvem contar casos antigos daquelas pessoas que faziam curas, produziam fenômenos, então sempre tinha aquelas coisas sobrenaturais que chocavam, que marcaram época, chocaram, deixaram as pessoas muito impressionadas com aquelas situações. Então a gente ouve contar inúmeras histórias. Mas hoje, o sobrenatural vai ficando meio esquecido por um grupo de pessoas, mas os fenômenos continuam ocorrendo. Certo dia, há poucos dias atrás, uma pessoa me relatou que um sobrinho ficava jogando durante muito tempo, que a mãe queria que ele ficasse mais tempo possível em casa, e ele estava surtado. Ela é espírita e a irmã não. E todo esse processo a gente foi vendo, detectando que se você fica muito tempo jogando, se você fica preso demais ao computador, é bom pegar o livro dos médiuns e ir lá no capítulo da obsessão e dar uma lida. E tem até um livro, A Obsessão. Leiam, estudem e fiquem atentos para que vocês se protejam. Aliás, o mundo inteiro hoje deveria ler o livro A Obsessão. Porque a obsessão está ficando, tanto a obsessão das pessoas se auto-obsediarem, tanto da obsessão das pessoas ficarem realmente obsediadas. Seja pelo sexo, pela guerra, pela violência, pelo medo. São situações muito complexas. Então, sobrenatural, muitas das vezes, que nós entendemos por sobrenaturais, os espíritos nos trazem a explicação de que são simples manipular de fluidos das leis divinas. Você está manipulando um fluido dentro daquilo que as leis divinas nos permitem manipular. E o Kardec já disse ali, você conhece todo o poder de Deus? Nós conhecemos todas as leis? Não. A todo momento nós estamos descobrindo novas leis. Chegou-se, o desenvolvimento da física, que estuda todos esses fenômenos da natureza, chegou a um limite. O próprio David Bohm, no capítulo Totalidade e a Ordem Implicada, um dos últimos capítulos, ele fala, ou o homem tende a consciência, procura estudar a consciência, ou a ciência não passará disso. E o que Kardec disse? Chegará um dia que a ciência terá que ser espírita para continuar se desenvolvendo. Terá que ser espírita. E esses grandes missionários não erram quando eles fazem determinadas profecias. Nós temos que buscar entender isso. Não adianta nós querermos ter ideias nossas, criar patamares de entendimento segundo aquilo que nós conhecemos, porque existe muito mais coisas para aprendermos. Vamos continuar. Pois bem, provar então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza. Que não é. Nem pode ser uma dessas leis. Acompanhado do item espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver.
Então a comunicação com os espíritos, essa interação com o mundo dos espíritos, por mais que nós queiramos achar que não fazem sentido, o mundo vem mostrando para nós que é real, vem mostrando para nós que existe a possibilidade, vem mostrando para nós que nós temos que buscar entender essas relações, porque elas estão muito mais próximas a nós do que imaginamos. Hoje, seja pela obcecação ali do WhatsApp, a obcecação por jogos eletrônicos, tudo ali tem um quê de influenciação espiritual. Que aí, no momento apropriado, a gente vai estudar sobre isso. E o importante é procurarmos estudar e entender a doutrina espírita para acharmos os detalhes onde ela se encaixaria para ajudar a humanidade a se desenvolver. Principalmente na área da psiquiatria. Certa vez eu vi na palestra da médica, psicóloga, filósofa Nete Guimarães, ela falando que o Livro dos Médiuns é o maior tratado de psiquiatria que nós temos na Terra. Né? E aí eu gostei muito dessa definição, vou repetir várias vezes. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural nesse fato, nem de maravilhoso. Nós não podemos, agora nesse fato aqui, nós temos que entender o seguinte. Ele lembrou a questão dos sentidos, os espíritos influenciar nossos sentidos. Aí nós vamos ter médiuns das mais variadas possibilidades. Mas também temos um detalhe. É um espírito que pensa lançando um pensamento sobre outro espírito que pensa. Só que o espírito A está desencarnado, o espírito B está encarnado. E esse espírito A que está encarnado, ao emitir o pensamento para o espírito B, A que está desencarnado, emitir o pensamento para o B que está preso ao corpo, de acordo com o grau de sintonia, de afinidade, eles vão captar a ideia e poder se manifestar, poder expressar seu pensamento. Então, quando nós estamos estudando, nós estamos captando correntes mentais, correntes de pensamentos. Se eu pego para estudar a doutrina espírita, eu estou entrando em sintonia com as energias da doutrina espírita. Se eu pego para estudar matemática, eu estou entrando em sintonia com as energias da matemática. Então é importante que a gente tenha condições de buscarmos fazer esses links, fazermos esses estudos. Tornar um homem a viver depois de morto é bem morto? Reunirem-se seus membros dispersos para deformarem um novo corpo? Sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei. O que somente por um milagre de Deus poderia Deus praticar. Coisa alguma, porém, de semelhante à na doutrina espírita. Então acreditar que uma pessoa que morreu há 2000 anos, que já virou farelo, que o cemitério onde ele foi enterrado já foi soterrado várias vezes, outros já construíram, nem sabiam que era o cemitério, construíram uma indústria lá em cima. Conforme vimos no Rio de Janeiro, a pessoa foi fazer uma construção, deparou com um cemitério clandestino. Então começaram a remover aqueles ossos, depois resolveram fazer um monumento ali em prol daqueles mortos. E desistiram de fazer a construção. Mas quantos já existem? Quantos cemitérios? Tem um vilarejo chamado São Sebastião do Paraíba, no município de Cantagalo, tem um cemitério que virou pasto. Está tudo lá abandonado. E não vai demorar muito, vai ficar debaixo d'água, porque vão construir uma represa lá perto, vai encher aquilo ali tudo de água. Querer acreditar que as pessoas que forem enterradas ali vão ter que reconstituir todo aquele corpo um dia que Deus chamar, é acreditar que o espírito vai ficar sofrendo eternamente, que ficar preso ali, o espírito está sofrendo. O espírito não vai ficar preso ao corpo, o espírito vai se desprender do corpo, vai viver no mundo dos espíritos, conforme, para a gente entender isso, assista o filme Nosso Lar, que está bem didático, ou leia o livro Nosso Lar, que também é muito didático. Tem o Violeta nas Janelas, que depois tem uma sequência de livros muito importantes para a pessoa adquirir determinados conhecimentos e informações do mundo dos espíritos, para poder entender a lógica da vida espiritual. Nós temos que entender a lógica da vida espiritual.
e não entender as coisas espirituais pelo prisma do mundo físico. São situações distintas, diferentes, que nós temos que aprender a abordar por um outro prisma, por um outro ponto de vista. Portanto, a doutrina espírita mostra que os espíritos reencarnam, criam um novo corpo especialmente preparado para ele naquelas condições reencarnatórias daquele momento. O Espiritismo, luz para o despertar, para a ação as consciências adormecidas na inércia e a superação no deserto da ignorância humana. Então o Espiritismo ele tem a capacidade de nos mostrar e de nos esclarecer, em qualquer religião que estejamos professando, o tamanho da responsabilidade que nós temos com a nossa consciência, conosco mesmo, para que a gente saia do deserto da iniquidade, da falta de produção útil do bem, para entrarmos no oásis das grandes produções espirituais que modificarão a humanidade para sempre.